A minha proposta aqui é, ao invés de estar buscando o tempo inteiro técnicas de educação, que tal a gente buscar o tempo inteiro cura emocional? Que tal a gente buscar se tornar pessoas adultos emocionalmente saudáveis para que as nossas crianças, só em nos observar e em sentir o ambiente da casa, se tornem adultos emocionalmente saudáveis também? Isso é disruptivo. Não tem nenhuma outra técnica, eu garanto a vocês, que vai ser mais efetiva para você criar crianças saudáveis do que você ser um adulto saudável. Olá, gente! Que bom estar aqui de novo para conversar com vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? A gente vai falar sobre um ambiente de paz, ter um lar em paz, viver em paz dentro de casa, em família. E a importância disso para cada membro da família e especialmente para as crianças, né? Eu sou Carol Cabral, eu sou educadora infantil, terapeuta, Theta Healer e consteladora familiar. E eu quero estar aqui hoje com vocês, conversando sobre esse tema, principalmente por um motivo. Eu percebo muito, né, os pais muito preocupados, né, com uma preocupação muito genuína em saber como lidar com as crianças, como lidar com as birras das crianças, como lidar com as emoções das crianças, para validar essas emoções e para que elas sejam crianças emocionalmente saudáveis, né, cresçam com o mínimo de traumas possíveis. E aí ficam buscando na internet técnicas, né, técnicas de educação positiva, técnicas de disciplina positiva, mas esquecem do fundamental. Esquecem que a criança, ela precisa de um ambiente onde ela aprende com o exemplo, onde ela aprende com a observação e com a interação com as pessoas nesse ambiente. Essa é a principal maneira de aprendizado da criança, muito mais do que quando a gente fala e repete muitas vezes, né? A criança também aprende muito por repetição, mas ela aprende muito mais por observação. As crianças, elas são excelentes observadores. Elas leem a expressão facial da gente desde muito pequenos, desde ainda bebezinhos. E sentem também, elas sentem a nossa energia, elas sentem o nosso estado de espírito e sentem a energia da casa e o estado de espírito da casa, do ambiente em que elas vivem. Então, esse vídeo aqui, ele não vai ser mais um vídeo ensinando a você técnicas para educar os seus filhos, não. Como eu sempre falo aqui, o que eu mais busco, a minha bandeira, o que eu mais tento, né, a minha luta realmente é para curar as mães. Eu acredito que quando você cura uma mãe, você cura uma família inteira. Porque o que acontece, gente? A gente vai de geração em geração meio que repetindo padrões do que ensinaram pra gente, de como a gente foi tratada, de como a gente aprendeu, e a gente às vezes faz, né, pequenas melhorias, mas a gente não rompe o padrão. Por diversos motivos, né? A constelação familiar explica que muitas vezes é por uma questão de um amor cego. Você ama tanto os seus pais, isso é em nível inconsciente, tá, gente? Você ama tanto os seus pais, você ama tanto os seus avós, eles não tiveram um ambiente de paz em casa, então quem é você para ter um lar feliz se quem você ama não teve? Então, é uma questão de você não se sentir merecedor e de você honrar, de certa forma, o que seus pais viveram, o que seus avós viveram, o que talvez seus bisavós viveram, vivendo o mesmo. E a gente sabe, né? É só você parar para pensar. Eu, como um adulto hoje, se eu estou passando por uma dificuldade, meu filho vai me honrar, minha filha vai me honrar, não passando pela mesma coisa, superando isso. Isso eu já sofri, ela pode avançar daqui para frente.
ela pode fazer completamente diferente daqui para frente. É lógico que nós vamos honrar nossos filhos e nossos netos por eles agirem de uma maneira melhor e não terem que passar pelo que a gente passou. É isso que a gente espera deles. Assim, os nossos antepassados também esperam da gente. Eles ficam felizes quando a gente rompe esse padrão. Só que, como eu disse, muitas vezes é um padrão inconsciente. E tem isso, e também tem a questão de não saber como fazer diferente. E tem a terceira questão, que são as nossas feridas emocionais. Se nós estamos feridos emocionalmente, se nós não fomos curados, é muito natural que, por mais que a gente seja uma mãe ferida, tentando não ferir nossos filhos, a gente não seja efetiva, a gente não seja tão boa, tão disruptiva com o padrão, como a gente tem capacidade de ser, como a gente teria uma possibilidade de ser, se a gente buscasse a cura, a autocura primeiro. Então, mães, o meu apelo para vocês é: busquem a cura dos traumas que vocês viveram de infância, busquem a cura busquem uma constelação familiar, um Theta Healing, ou busquem uma terapia convencional, qualquer coisa, né, que leve você a se sentir em paz com o que você viveu. E para te desvincular de laços, né, de amor cego, que é como a constelação chama, que te impedem de agir de maneira disruptiva, no sentido super positivo, né, no sentido de você realmente fazer completamente diferente, não ligeiramente melhor. E aí, gente, trazendo isso para um ambiente de paz, para um ambiente de um lar saudável, a gente precisa conversar aqui sobre a situação do nosso país. Os dados dizem que mais da metade dos lares brasileiros são disfuncionais. Ou seja, o normal é ser disfuncional. O normal é não ter um ambiente de paz. É ter um ambiente onde os pais são imaturos, onde os pais não exercem o papel deles de pais da maneira que deveriam, que é trazendo, né, segurança em primeiro lugar para essas crianças. Freud diz isso, né? Freud diz que não há nada que uma criança precise mais dos pais do que o sentimento de segurança. Mas o que a gente vê são pais machucados, mães feridas porque tiveram uma infância muito difícil também. E aí pais que são imaturos emocionalmente. E essa imaturidade, ela se manifesta de 4 maneiras diferentes. Uma são os pais impulsivos, né, que o nome já diz, são aqueles que tomam decisões que não são muito pensadas, muitas vezes age por emoção e não pensa antes de agir, e acaba se arrependendo, aí vem o sentimento de culpa por aquele grito que não deveria ter dado, talvez até por aquela agressão que não deveria ter feito. Então tem os pais que são impulsivos, tem os pais que são passivos, que são aqueles que observam a criança indo para um caminho que não é correto e que deveria ser interrompido aquele comportamento para ser corrigido, e eles se omitem de educar a criança e meio que deixa levar, meio que deixa elas aprenderem por si só, né? Como se num otimismo cego de que a criança ela vai encontrar o caminho dela. Não, nós pais temos que dar os caminhos para as nossas crianças, temos que indicar. É óbvio, né, que a gente pode fazer vista grossa em algumas situações. Por exemplo, você passou uma mãe que passa um dia inteiro lá educando o filho para poder guardar os brinquedos depois que brinca. No final do dia, das 5 horas da tarde, ela está super cansada, super exausta. A criança também está muito cansada, ou a criança não comeu ainda, está numa situação tensa e os brinquedos estão espalhados. Você faz vista grossa, depois você guarda os brinquedos, isso tudo bem.
Mas a gente não pode fazer vista grossa para questões de virtudes das nossas crianças. Se a gente percebe que houve uma falta de empatia, se a gente percebe que houve um desrespeito, se a gente percebe que houve uma agressão de um irmão com o outro, a gente não pode fazer vista grossa. A gente tem que educar, por mais cansados que a gente esteja. Ainda mais levar uma vida como pais passivos, né, que fazem vista grossa para tudo e que não percebem as coisas que precisam da nossa intervenção na educação e na formação de virtudes das nossas crianças. Então, esse é o segundo pai, né? Primeiro pai, que eu digo segundo pais, né? A paternidade e maternidade. Então, o primeiro são os impulsivos, o segundo são os passivos, os terceiros são os desdenhosos, né? São aqueles que estão o tempo todo meio que demonstrando para a criança de que elas são um peso, né? De que por causa de você eu deixei minha faculdade, por causa de você eu deixei minha carreira, por causa de você eu tô aqui, né? E a criança ela é tratada como um peso, como um estorvo na vida dos pais, na vida ou da mãe ou do pai, dos dois pior ainda, né? Então esse é o terceiro, é o pai desdenhoso. E o quarto são os pais instáveis, né? Que isso é uma coisa muito sutil, que meio que passa despercebido, mas que é extremamente danoso na vida da criança. O que são os pais instáveis? São aqueles pais que não conseguem separar as emoções deles dos tratamentos dos filhos. Então, nós sabemos que temos dias que nós não estamos bem, nós sabemos que nós temos os nossos problemas. Tem um dia que a gente teve conflito entre casal, né? Tem um dia que a gente está com problema financeiro, tem dia que a gente está com algum problema qualquer, tem dia que a gente está de TPM. Mas nada disso deve afetar a maneira que nós tratamos os nossos filhos. A gente não pode um dia ser aquela mãe super amorosa, super carinhosa, super presente, que brinca, que tá ali, que promete 1000 coisas e no dia seguinte a gente acordou de mau humor. A criança não sabe o que esperar da gente. Essa instabilidade emocional nossa que a gente passa para as crianças, isso causa uma extrema insegurança na criança. Ela não sabe o que vem na frente. Então, aqueles que deveriam ser os que protegem e os que trazem segurança passam a ser o motivo de maior insegurança da criança. São adultos que se tornam ansiosos, irascíveis, ou até que ficam muito recolhidos, porque não têm coragem de se expressar, não sabem se tem espaço para se expressar. E o ambiente da gente, né, quando a gente tem essa instabilidade ou quando a gente tem essa imaturidade como pais, passa a ser um ambiente nocivo para as crianças e para nós mesmos. A gente não tem nada melhor do que a gente saber que a nossa casa é o nosso porto seguro, é o lugar que a gente tem paz, é o lugar que a gente tem amor, que a gente tem aconchego, é o lugar que não tem briga, que não tem desrespeito, muito pelo contrário, que só tem acolhimento. A gente pode e deve, né? Todo lar deveria ser assim. Mas a gente meio que se habituou, como eu disse no início desse vídeo, a gente se habituou porque a gente aprendeu desse jeito, de que é normal ter instabilidade dentro de casa, de que é meio que normal discutir na frente das crianças. Olha só, quando a gente discute na frente das crianças, elas nem sequer sabem que elas não fazem parte daquilo. Muitas vezes elas se sentem culpadas pelos pais brigando, embora não tenha nada a ver. Mas elas não conseguem separar. Então, se a gente não consegue separar, peraí, isso aqui é um negócio de casal, as crianças não têm nada a ver com isso, imagine elas. Então, e nós sabemos disso, né? Nada disso que eu falei aqui é novidade. A gente sabe o quanto um ambiente de paz é importante na criação da criança, né?
na evolução da criança, na maturidade da criança, na estabilidade emocional dela, em criar crianças saudáveis. Então, ao invés, a minha proposta aqui é, ao invés de estar buscando o tempo inteiro técnicas de educação, que tal a gente buscar o tempo inteiro cura emocional? Que tal a gente buscar se tornar pessoas, adultos emocionalmente saudáveis, para que as nossas crianças, só em nos observar e em sentir o ambiente da casa, se tornem adultos emocionalmente saudáveis também? Isso é disruptivo. Não tem nenhuma outra técnica, eu garanto a vocês, que vai ser mais efetiva para você criar crianças saudáveis do que você ser um adulto saudável. Então, busque principalmente as mães. Por que eu digo principalmente as mães? Só porque eu sou mãe? Não. Mas porque eu sei que quando uma mãe decide que dentro dessa casa a paz reina, dentro dessa casa não se discute na frente das crianças, dentro dessa casa não se fala de assuntos indelicados ou assuntos ruins na mesa, de que nessa casa a gente só se trata com carinho e com respeito, respeito pelas crianças, as crianças têm respeito pela gente, os adultos, né, os pais têm respeito um com o outro. Na hora que a mulher decide isso, toda a família segue. Então a gente pode ser aquela que promove a paz dentro de casa, que cria um ambiente de paz dentro de casa. Quando a gente se cura e quando a gente se torna emocionalmente saudável, estável e forte, não tem ninguém que tire a gente da nossa paz e não tem ninguém que tire a gente da nossa atitude de promovedoras da paz dentro da nossa casa. E olha, gente, eu não vou dizer a vocês que é fácil fazer isso, não é. Principalmente se nós somos as únicas fazendo isso. Principalmente se a gente percebe que não existe a mesma maturidade no nosso parceiro e muito menos nas nossas crianças, né? Mas é possível, sim. E o caminho é através da autocura. E é valioso, é muito valioso. Não tem nada melhor, não existe nada melhor nesse mundo do que você estar com a consciência tranquila porque você foi emocionalmente maduro na criação dos seus filhos. Porque você foi controlado, porque você tem consciência de cada olhar, de cada palavra, de cada gesto que você faz diante das suas crianças e com as suas crianças. De que você não lança sobre elas um olhar sequer de desdém. De que você não lança sobre elas nenhuma palavra que seja ofensiva. Por mais sutil que seja, por mais que seja um simples rótulo. É muito bom a gente dormir com o coração tranquilo de que mesmo no momento de muita raiva, a gente não agiu por impulso. A gente promoveu a paz dentro de casa. A paz passa a reinar no nosso coração primeiro. E a casa se torna um reflexo disso. Porque nós estamos em paz, a nossa casa está em paz. E a mãe, ela é a cordinha que puxa tudo. Ela é o pilar da casa. Ela é a pedra angular da família. Por isso que eu falo e repito o tempo inteiro. Cura uma mãe e você cura uma família inteira. Que essa mãe tenha estabilidade emocional, tenha cura emocional, tenha cura dos seus traumas, se torne madura emocionalmente.
E você vai ver crianças crescendo maduras emocionalmente também. Você vai ver que as crianças, elas são unidas entre elas são amorosas entre elas falam entre elas com carinho. Quantas vezes eu vejo mães me perguntando, Carol, o que é que você faz? Por que as meninas, elas estão o tempo todo, brincam juntas, se beijam, são carinhosas? Porque é isso que elas veem o tempo inteiro. É muito bom você estar num parquinho e você perceber que você não precisa ficar preocupado que sua criança não vai bater em ninguém. Ela não vai ser agressiva, ela vai procurar amizade. E isso a gente faz porque dentro de casa ela percebe, né, esse ambiente de paz. Pequenas lições. Se uma criança está brincando com outra e a gente percebe que a outra não está gostando, pontua para o seu filho. Olha só, olha no rostinho dele. Olha no rostinho dela. Você acha que ela está gostando dessa brincadeira? Mesmo que você saiba que ela percebeu que não estava legal. Mas você faz essa pergunta. Você cria na criança o hábito dela olhar para o outro e ter empatia. Isso é uma educação profunda. Isso é o educar além do educar. É você não só educar seja gentil com o coleguinha, mas educar, seja uma pessoa que tenha empatia. É você ir na lição mais profunda. E o ambiente de paz dentro de casa, né? Você ter um ambiente de paz na sua casa e promover um ambiente de paz para suas crianças é uma lição profunda, para que eles também promovam um ambiente de paz na casa deles. Então seja você, mãe, aquela que vai interromper o ciclo de brigas dentro de casa, que vai interromper o ciclo de tratar os filhos com imaturidade. Aí, outra coisa que eu quero falar sobre isso é a questão, né, de, Carol, o que é que a gente faz, né? Porque tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está bem, isso é fato. Né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai ficar sorrindo e fingindo? Não adianta fingir, as nossas crianças, elas percebem. Então, o que é que eu faço aqui em casa? Eu deixo muito claro para o consciente dela, porque aí aquilo não vai nem ter a chance de ir para o inconsciente. A mensagem de que talvez ela tenha alguma coisa a ver com isso. E de que ela tenha que me salvar de alguma coisa. Né? Que isso é uma aliança muito que a gente faz no amor cego, né? A gente se alia aos nossos pais, ao nosso pai contra a nossa mãe, ou a nossa mãe contra o nosso pai, ou algum membro da família, e isso inconscientemente. Porque a gente quer salvar aquele que a gente ama. Então, para que isso não ocorra, eu sou muito clara. Falo, filha, hoje mamãe não tá bem. Hoje mamãe não tá com muita vontade de brincar, não. Acho que mamãe vai ficar um pouco quietinha hoje, viu? Mas não tem nada a ver com você. Mamãe é adulta, ela sabe o que é que ela vai fazer para ela ficar bem. Já a mamãe vai estar bem. Mas agora, brinca aqui com a sua irmãzinha, vamos fazer isso, então, não sei o quê, e aí eu vou cuidar de minhas coisas. Ela fica numa boa. Opa, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver comigo, e minha mãe dá conta. É esse o padrão que a gente deve sempre passar para as nossas crianças. Isso aqui é coisa de adulto e a gente dá conta. Você não precisa se envolver. Isso existe, isso existe. A gente não está fingindo aqui que é o país das maravilhas, né? A gente não está fingindo aqui que nessa casa não existe problema. Mas existem adultos emocionalmente maduros que sabem lidar com os problemas. Vocês, crianças, vão lidar com os problemas de criança. Não precisa se envolver com isso. Nem emocionalmente, né, de estar envolvido porque está percebendo o clima, nem fisicamente porque está no meio de uma discussão ou no meio de uma briga. Imagine para uma criança, gente, o que é. Ela tá aqui, ela não sabe o que está acontecendo e de repente começa os gritos, começa a discussão dos pais, vem do além. Imagine o quão insegura uma criança dessa fica.
as palavras que, né, a gente pode chegar a dizer na hora de uma discussão com o marido, às vezes vão diretamente na cabeça da criança como uma mensagem muito profunda de abandono, de medo. Isso interfere no emocional delas, isso interfere na estabilidade delas e interfere na nossa vida também. Sabe, gente, eu quero deixar aqui como está sendo uma coisa tão comum viver em ambiente que não é pacífico, acaba meio que se tornando normal, né? A gente acredita que é normal viver em discussão de casal, ter discussão de casal o tempo inteiro, discutir na frente das crianças, ter um ambiente que é um ambiente hostil, boa parte do tempo, ou frio, né, que tá cada um pro seu lado, que a paz existe quando cada um tem uma tela na sua frente. Mas isso não é o normal. Isso não é a única coisa que existe. E não é difícil você ter um ambiente de paz na sua casa. Não é difícil você promover. Você pode, só depende de você. Não é difícil nesse sentido, de que você não precisa esperar que outra pessoa colabore, o poder está em suas mãos e você pode ser aquela que faz o ambiente de paz na sua casa. Mas você precisa, para isso, ter compaixão consigo mesma. Olhar para si e dizer, como foi? Fica aí essa reflexão, né, pra gente agora, tá quase no finalzinho do vídeo. Pensa um pouquinho, como é que era o ambiente da minha casa? Era um ambiente de paz? Eu via os meus pais brigando o tempo inteiro? Era um ambiente estável? Eu podia confiar nos meus pais? De que eles prometeram, eles iam cumprir? Ou eu tinha que estar observando o humor deles? Como é que era quando eu tinha que lidar com os meus conflitos e meus sentimentos? Eu podia falar para meus pais? Isso era bem aceito? Isso era bem visto? Era um ambiente acolhedor para mim? Se não era, e tem grandes chances de não ser, você não está sozinho, você está junto com a maioria das pessoas, inclusive, reconheça que isso deixou marcas em você. E que aquela criança que sofreu tudo isso está aí dentro de você, ela precisa ser curada, mas a responsabilidade de curar ela agora não é dos seus pais, é sua. Agora você é o adulto que olha para você mesmo e diz, espera aí, eu tenho uma criança ferida aqui dentro que precisa do meu cuidado. O que é que eu posso fazer para cuidar dela? Assim, eu não crio crianças feridas também. Então, essa responsabilidade consigo mesmo de buscar terapia, de buscar curas para si próprio, e essas curas elas não vêm com o tempo, tá, gente? Muitas vezes o trauma é uma das poucas coisas que não cura com o tempo, fica lá cristalizado. Eu já percebi que a maternidade, ela causa muitas curas na gente, principalmente quando a gente escolhe ser disruptiva, mas não disruptiva no sentido de eu vou ser completamente diferente dos meus pais, eles não foram bons para mim, eu vou ser melhor do que eles, não, de maneira alguma. Mas de saber que eles fizeram o melhor que eles puderam e que agora está na minha responsabilidade fazer o melhor que eu posso. De que eu não posso julgar eles porque eu não calcei o sapato deles, eu não vivi o que eles viveram, eu só tenho uma ideia do que eles passaram na vida deles, mas eu não sei exatamente o que foi. E eu não sei como eu agiria se eu passasse exatamente pelo que eles passaram. É impossível ser melhor do que eles, porque para ser melhor do que meus pais, eu tinha que passar exatamente pelo que eles passaram e ser melhor. E como isso não acontece, eu tenho que ser o melhor que eu posso nos meus sapatos, na minha vida, no que eu posso fazer hoje. E honrar os meus pais no sentido de fazer da minha vida o melhor possível para mim. Independente do melhor que eles fizeram.
é disruptivo nesse sentido. A partir de agora eu sou um adulto e eu vou tomar responsabilidade de tudo que aconteceu comigo, deixo com meus pais a responsabilidade do que eles fizeram e fica comigo a responsabilidade do que eu vou fazer comigo daqui para frente e do que eu vou fazer com a minha família, com a minha casa e com as minhas crianças. Então, o meu apelo é para as mães, que as mães busquem a cura, busquem se cuidar, busquem tratar os próprios traumas e busquem ter um ambiente de paz, ter um ambiente interno de paz, ter uma vida em paz interiormente, se sentir em paz na própria pele, consigo mesmas, criar os filhos sem culpa, sabendo que tudo que você fez com muito amor e você não agiu por impulso, você não agiu de maneira desdenhosa, você não agiu de maneira instável, você agiu de maneira madura, com mãe que cuida com proteção, com cuidado, com maturidade e com cura. Então, quando a gente trata os nossos filhos, né, de uma maneira disruptiva, era isso que eu estava falando, a gente automaticamente se cura, porque a gente está dando a eles um amor que a gente precisava ter recebido. Da maneira que era o correto, vamos dizer assim. Que era o esperado. E isso cura a gente. Mas se tá difícil e você está meio que copiando as mesmas coisas, com uma ligeira melhoria, você sente que o que você está fazendo não é disruptivo, não é completamente diferente, que o seu ambiente dentro de casa não é completamente diferente do ambiente que você teve em casa, se o seu ambiente de casa não foi bom, né, com os seus pais, é porque você ainda precisa de cura. Então, tome essa responsabilidade para si mesmo, de se curar. Vale muito a pena, demais. E é muito bom ver os nossos filhos crescendo, observando a gente e a gente observar neles que elas são crianças saudáveis, que eles são pessoas saudáveis, se tornando adultos saudáveis, emocionalmente. Isso não tem preço, gente. E sem contar que a gente se curar também não tem preço. Então fica aí o meu apelo para as mães, principalmente, de buscarem esse ambiente de paz dentro do coração delas e na família delas também. Tá bom? Fiquem em paz, que vocês tenham muita paz na família de vocês, muita alegria, que seja um ambiente de muito aconchego, de muita união, que seja um refúgio, um oásis, quando vocês chegam em casa, para você, para seu marido, para suas crianças, tá bom? Fiquem em paz e até o próximo vídeo.